Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Quão bom é quando o Senhor, Ele manifesta o teu poder, a tua glória. Quando damos lugar a isso, quando experimentamos esse fogo arder dentro do nosso peito. Você sentir a presença do Senhor, como é bom. E como é bom quando o Senhor testifica toda a nossa palavra através dos hinos. Que você fala assim: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer ministrar ao coração dos meus irmãos? E eu por aqui eu poderia entregar e falar assim: o Senhor já falou. Mas o Senhor, Ele quer falar mais e mais conosco através da palavra. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios 5:14. Efésios 5:14, onde Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Gostaria aqui de agradecer, enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque Deus, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo e me deu essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra dele. Eu que sou indigna, sou um vaso de barro que necessito. Eu preciso ser cheia de apogia, porque de mim não tem nada de mim é bom, mas é porque a gente tem um Deus maravilhoso. Gostaria de agradecer a vida dos meus pastores, que são bênção na minha vida, pela confiança. A vida das mulheres de Deus, da liderança, irmã Josi pelo convite, irmã Eleni, pastora Reginalda, muito obrigada, tá? Vocês são bênção. Quantos abriram a palavra do Senhor, digam amém? Vamos ler comigo. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te... Vamos ler mais assim, vamos com fé. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou iluminará. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te glorificar, Pai, para te bendizer, Pai querido, para te prestar o melhor culto, Pai. Pai, em nome de Jesus, e como consequência disso, Pai, nos abençoa, Pai, libera uma porção dobrada do teu Espírito, Pai, aquele Espírito que já está neste lugar, aquele Espírito que já reina neste lugar, Pai. Ai, Paizinho, no nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória neste lugar, Pai querido, de uma maneira tal qual, Pai, a tua igreja não venha se calar, a tua igreja venha permanecer, Pai querido, firme e fortes, Pai, na tua presença, Pai. Paizinho, no nome de Jesus, Pai, fala conosco, não aquilo que eu desejo falar, fala conosco, Pai querido, aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Pai. Aquela pessoa que entrou neste lugar, Pai, que ela venha ser transformada, Pai, pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos e te clamamos no nome de Jesus. Tomeis o assento glorificando o nome de Jesus. A palavra de Deus que Deus ministrou ao meu coração é uma palavra de despertamento espiritual. Como a irmã Juliana queria pregar motivacional, Deus vai entregar, Deus vai abençoar. Amém, glória a Deus, vai. Mas o Senhor, Ele confiou essa palavra a mim enquanto eu conversava com uma amiga minha, missionária. E ela falava sobre isso comigo no meu coração, e isso ardeu a minha alma. E como alguns irmãos sabem, há 2 semanas atrás, mais ou menos, há 20 dias, eu fiz uma cirurgia. E realmente eu achei que essa palavra não ia ser ministrada por mim. Só que a palavra do Senhor, ela sempre vai ser, o Senhor, Ele vai usar outro vaso, vai usar outras pessoas quando eu não estou no momento certo, quando eu não estou podendo pregar, o Senhor vai usar. Mas a palavra dele vai ser manifestada, a palavra dele vai ser dita da forma que Ele quer. Só que pela bondade e a graça do Senhor, Ele confiou a mim. E essa palavra é uma palavra de despertamento espiritual, e isso ardia no meu peito. Ardia tanto no meu peito. Quando eu fazia, pastor, na preparação da cirurgia, teve 3 coisas que me deu medo. Tive medo. 3 coisas que me deram medo. A primeira foi quando eu descobri que era necessário sedação total. Eu não sabia. Eu falei assim, eu não sabia que era sedação total, que eu iria dormir, iriam fazer cirurgia e acordar novamente.
E o primeiro medo que me veio foi quando eu deitei e eu olhei assim pro anestesista. Eu falei assim, será que eu vou voltar? Aí ele falou assim, você vai voltar. Mas só que o problema, porque para o cristão voltar, eu estaria na glória em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio na salvação. Eu creio, no cristão tem que crer. Só que o que me preocupava era que se eu estava fazendo a vontade do Senhor realmente, se eu estava vivendo aquilo que o Senhor preparou para mim, se ali era o meu fim ou se eu teria outra oportunidade. Porque a partir daquele momento que eu ia ser sedada, era só Deus para me voltar agora. Outro medo que eu tive de toda mãe, quem iria cuidar das minhas filhas? Cadê meu marido? Tá aí? Não. E outro medo, meu marido casar de novo. Eu falei, você não vai casar não. Falei para ele, eu falei, eu estou indo, você não casa não. Enquanto as minhas filhas não crescerem, você sossega, não está aí não. 3 medos que eu tive. Mas quando o Senhor ministrava ao meu coração sobre esse despertamento, sobre esse despertamento, eu falei assim, será que realmente eu tenho vivido conforme o Senhor me ordenou? Conforme o Senhor me chamou? Apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, apóstolo Paulo estava preso. Mas antes dele ser preso, a igreja foi fundada. Em 52 depois de Cristo, mais ou menos. Na segunda viagem missionária, ele funda, na terceira ele consolida. Ele passou 3 anos ministrando naquele lugar. Ministrando sobre o verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno. Ele estruturou aquela igreja como ninguém. Aquela igreja era exemplar, porque ela saberia reconhecer um falso evangelho, ela saberia reconhecer um falso profeta, porque Paulo instruiu muito bem, durante 3 anos. Só que Paulo, ele teve a infeliz sorte de não poder voltar lá. Só que quando ele vai preso, mesmo sofrendo, mesmo estando preso, perseguido, ele escreve cartas. E uma dessas cartas é a igreja de Éfeso. Ele tem todo um zelo de falar com a igreja de Éfeso, porque era uma igreja assim que tinha muita influência. Era uma igreja muito influenciada no cristianismo naquela época. E ele fala e ele desperta aquela igreja e fala, olha, a salvação é pela graça, não perca a sua identidade. Ele desperta e fala para a igreja, vocês são luz. Vocês já não são das trevas mais não. Aqui no capítulo 5, ele admoesta falando, vocês ficam longe da prostituição, da impureza, da avareza, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele estava pregando para crente, pastor. Era para crente que ele estava falando. Porque era uma igreja instruída. É como o pastor Francisco instrui todos nós. Fala assim, olha, vocês vigiam. Os 5, que o pastor fala, ficai atento. Vigiai, orai, leitura da palavra. É tudo. Assim era Paulo falando com aquela igreja. Então não tinha porquê. Não tinha porquê aquela igreja dar errado, não. Porque era bem instruída por Paulo, maior pregador do evangelho. Aí quando Paulo vai e fala para igreja de Éfeso, desperta, tu que dormes. Ele está falando assim, olha, fica atento, fica atento. A vinda do Senhor Jesus, fica atento. Fica atento, porque os dias são maus. Fica atento, mas enchei-vos da presença do Senhor. Fica atento, não vos embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele estava falando, era para crente. Aí eu falei assim, uai, Senhor, então a tua palavra hoje vai ser direcionada, é para crente? É para crente. Fala para minha igreja que eu quero que eles despertem desse sono da negligência. Fala para minha igreja que assim, dessa maneira, eu não vou aceitar. Fala para minha igreja que ainda há tempo de consertar e pôr no lugar o que estiver errado.
Desperta, ó tu que dormes. Vai ser necessário o que o Senhor fazer para você despertar? Enquanto eu estava naquela sala daquela cirurgia, eu fiquei pensando, Jesus, e se eu não volto? O que vai acontecer? Será que eu estava despertada da forma que o Senhor queria, Pai? Será que eu não estava, Pai querido, dormindo? Aí o Senhor, Ele ministrou no meu coração que existe 3 tipos de crente. Aquele que está adormecido, pastor Eurico. Como assim? Aquele que está adormecido. Aí eu lembrei de Jonas. Jonas, ele fugiu daquilo que o Senhor mandou falar. Vai lá pregar arrependimento em Nínive. Jonas não quis. Jonas quis fugir para Tarsis. E enquanto eles estavam lá no navio, aquele navio estava todo em perigo, a tempestade. Aí vai o capitão e fala assim para Jonas: ei, acorda! Ora para o seu Deus lá, talvez haja salvação para nós. Aí sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? É aquele crente que está dormindo e está botando a casa em perigo. Porque Paulo, ele fala na carta de Efésios: a tua luta não é contra carne nem sangue. A tua luta é contra potestades. A tua luta é contra Satanás. Revestivos de toda a armadura de Deus. Acorda enquanto há tempo, porque a tua casa está em perigo. Toda a tripulação estava em perigo por causa de Jonas, que estava dormindo e negligenciou o chamado que Deus tem na vida dele. Até quando vai ser? Até quando você vai ficar assim? Vai ser necessário. Vai ser necessário o que o Senhor fazer? Botar a tua casa em risco? Você vai deixar? Você vai deixar os seus filhos se perderem para você tomar posição da tua casa, no teu chamado? Desperta. Desperta, ó igreja do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Desperta. O Senhor, Ele vai requerer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Mas também existe o crente, sabe o quê? O crente acomodado. Ele não está dormindo não, ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem, ele conhece o Evangelho. Ele sabe, ele foi ungido. Aí o Senhor ministrou o meu coração e direciona essa palavra aos ungidos do Senhor. Aqueles que o Senhor confiou a palavra, aqueles que o Senhor confiou o ministério. Aí o Senhor me lembra, sabe, me faz lembrar, pastor? De Sansão. Sansão foi ungido desde o ventre. Sansão era nazireu. Sansão, ele já era separado. Mas ele adormeceu. Ele acomodou. Ah, para quê, pastora Hilda? Já sou ungida mesmo, já ungiram a missionária, para quê? Não preciso fazer mais nada não. Preciso fazer mais nada. Estou acomodada. Para quê? Eu já li a Bíblia toda, já tá bom. Mas o Senhor, Ele está falando, desperta. Desperta, porque eu não te chamei para ficar acomodado. Eu não te chamei para acomodar diante da situação. Sabe por quê? Porque quando eu fico acomodado, eu fico vulnerável. A minha casa fica vulnerável. Porque aparentemente está muito bom, pastor. Eu estou vindo na igreja, uai. Eu já tenho o meu ministério, eu já estou vindo na igreja. Nosso pastor me confiou a libertação. Para quê? Não vou mexer com nada mais não. Meu esposo, graças a Deus, é cristão. Vou ficar quietinha. Tá bom. Fazer o meu papel de sentar no banco já está ótimo. O Senhor, Ele hoje direciona os acomodados, aqueles que são ungidos do Senhor. Sansão negligenciou o chamado dele. Conheceu Dalila, mostrou a fraqueza dele para Dalila. Ele perdeu aquilo que o Senhor mais confiou nele. E quando ele atinou, já era tarde. Já era tarde. Ele já não tinha mais força. Vai ser necessário suas forças acabarem.
Vai ser necessário que você não tenha mais força e precisa de alguém para te ajudar. E glória a Deus, Deus vai pôr alguém para te ajudar. Mas não vai ser isso, não é dessa forma que o Senhor queria, porque Ele te escolheu. Ele tem um chamado na tua vida tão lindo de pregar o Evangelho, de falar da palavra do Senhor. E até quando você vai negligenciar isso e fechar os olhos, porque está tudo bem para você? Todos os domingos eu estou aqui sentado na cadeira ouvindo a palavra do Senhor. Mas cadê a intimidade? Cadê a intimidade, a perseverança na oração? Paulo, ele está falando para crente, pastor, aqui. Desperta tu que dormes. Desperta. A igreja do Senhor de Éfeso passou-se mais ou menos 10 anos desde que Paulo escreveu as cartas. 10 anos, pastor. 10 anos se passaram. Quantos de nós temos mais? Alguém fez isso? Quantos tem 1 ano de conversão aqui? Quantos tem 5? 10 anos? Mais de 10 anos? E Paulo, ele mesmo pregou para aquela igreja. Se passaram 8, 10 anos, ele está falando para a igreja despertar. Uma igreja primitiva, uma igreja que teve mais contato, era um povo mais fervoroso. E porque você acha que está tudo bem, você não deve despertar? Ficar só, fazer só, como é que fala? A rotina de vir aqui, sentar na igreja todo dia, todo culto é normal para você agora? Há quanto tempo você não sente queimar o seu coração a presença do Senhor? Há quanto tempo não arde no seu peito de falar, de sair falando da palavra do Senhor? Eu quero que vivam esse evangelho, aquele que me transformou. Há quanto tempo? Ah não, mas a minha carteirinha de crente é melhor. Eu gosto de bater minha carteirinha de crente todo domingo. Tá ótimo, Angela. Então fica dormindo aí. Dorme bastante. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e você querendo ou não, Ele está voltando. Paulo, ele adverte a igreja do Senhor. Ele direciona elas a não cair num falso evangelho, falsas profecias. Ele traz fortalecimento para a igreja. E o que me faz lembrar que o pastor Francisco está aqui dia após dia. Vem orar, meu povo. Vem orar, meu povo. Lê a Bíblia, meu povo, quase humilhando para vocês orarem, para nós orarmos. Sabe por quê? Porque o Pai corrige aquele quem ama. Ele vai te corrigir, Ele vai puxar a sua orelha porque Ele te ama. Deus, Ele te ama. Desperta. Se há algo em você hoje, nesta noite, para melhorar, algo nesta noite que você fala assim: Jesus, eu preciso melhorar nessa situação, Pai. Assim não dá para ficar, Pai querido. Eu quero viver a tua plenitude, Jesus. Mas não, nós não queremos. Sabe o que nós queremos, irmão? Nós queremos TikTok. Nós queremos série. Não é? A gente quer jogar bola, a gente quer o quê? Esquentou. A gente não quer o quê? Buscar a palavra do Senhor. Não quer não. O que importa é eu estar lá no domingo, o pastor Francisco me ver. Desculpa. Eu queria estar pregando bem assim. Mas o Senhor, Ele me chamou para falar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é renunciar. Se eu não renunciar às minhas vontades, não tem como, não tem jeito. Éfeso era um local de grande idolatria. Não é, pastor? Grande idolatria. E lá, Deus Artemis. E lá era bem predominante mesmo. Então era um local que tinha que ter resistência. Resistência.
Isso se assemelha nos dias de hoje. Porque os pratos de Satanás estão assim para nós. E estão mascarados de coisas que nós achamos que está tudo bem, que está normal, que não tem nada a ver. Glória a Deus, irmãos, diminuiu a glória. O fogo estava queimando agora. Os pratos de Satanás estão aí. Na internet você não tem visto o que o seu filho tem acessado. O que o seu filho tem visto nas madrugadas. O que você tem visto nas madrugadas, quando não tem ninguém olhando. Hoje eu quero te despertar a viver uma vida plena com Jesus, assim como Paulo despertou aquela igreja. Ei, não é tempo mais de brincar, de ser crente, não. Não é não. Irmã Juliane, você então deve estar falando que você está perfeita. Não. Quando eu acordei, eu falei assim, outra chance agora de novo, olha. Outra chance você tem. Todos os dias você tem uma chance de fazer algo novo. Todos os dias você tem chance de fazer algo para o Senhor de novo. E fala assim, Jesus, melhora isso, Pai. Pai, me ajuda nisso. Me ajuda a ser uma boa pessoa. Me ajuda a ser um bom esposo, uma boa esposa. Me ajuda a ser um bom marido, Pai. Me ajuda a ser, Pai querido, um bom amigo. Todos os dias Deus nos dá essa oportunidade. Me ajude, Pai querido, a ser um bom cristão. Assim como o Senhor me chamou. Eu vim com essa palavra hoje para alguém. Eu não sei quem é. Eu não sei o que o Senhor quer ministrar no teu coração nesta noite. Alguma vida que precisa de um despertamento. Mas eu sei que o Senhor, Ele te deu a oportunidade de hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje um estralar de dedos dentro da sua mente e falar assim, eu preciso mudar. Porque se Jesus vier, eu fico. Se você for lá ver, em Efésios 5, a palavra do Senhor fala assim, sede os imitadores de Deus, filhos amados. Andais em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo, por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem na lei entre vós, como convém os santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é o idólatra, tem a herança do reino de Cristo. Antes dele falar, desperta, ele citou algumas coisas que nos fazem sair da presença do Senhor. Desperta. Desperta, porque Cristo está voltando. Desperta. Aí, o Senhor ministrou no meu coração um terceiro item. Os indiferentes, pastor. Aquelas pessoas que são indiferentes. Eles não estão dormindo, mas também estão muito acomodados não. Mas eles é bem indiferente. Sabe indiferente ao quê? Ao pecado. Aí eu lembrei do profeta Eli, do sacerdote Eli. Que diante do pecado dos filhos deles, Ofni e Finéias, ele fechou os olhos para isso. Você tem fechado os olhos para pecados de estimação? A palavra do Senhor fala aqui, que toda obra infrutífera reprovai-a. Não sejais cúmplices. Como assim, irmã Juliane? Eu estou vendo a pessoa que está do meu lado cometendo pecado de estimação. Mas então tá bom, tá tudo bem. Vou fechar o olho para isso. Para os meus filhos. Coisinhas pequenas que você acha assim, não tem nada a ver.
São as pessoas que são indiferentes. E eu lembrei uma coisa, pastor, que o pastor Wando uma vez falou assim, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Aquela pessoa que está indiferença, para ela tanto faz. A partir do momento que nós vemos o pecado como tanto faz, nós distanciamos do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para ser luz, aqui a palavra dele fala. Nós não somos mais filhos da treva, nós não participamos mais dessas coisas mundanas. Somos filhos da luz do Senhor Jesus. E aí quando eu penso assim que nós como cristãos, como que é evidenciado o Espírito Santo na minha vida? É quando eu abro a boca e falo em línguas, é quando eu abro a boca, eu começo a sapatear na presença do Senhor. Não é isso não. É quando eu manifesto os frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida. É quando em mim há fruto do Espírito Santo. Qual eles? Amor, benignidade, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. O domínio próprio tem estado na tua vida? Ou você quer socar a vida, o irmão que está do seu lado aí? Misericórdia, dá vontade de socar teu olho. Aí fala, Jesus, toma conta da minha vida. A mansidão, eu falo que um dos domínios, um dos frutos do Espírito mais difícil para mim é a mansidão. Mas o Senhor, Ele vai, quando a gente abre o nosso coração, o Senhor, Ele transforma. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, Ele se evidencia. Quando alguém olha para você e vê o quê? Ele vê o quê? Ele fala, nossa, essa menina tem Espírito Santo, eu vejo Deus na vida dela. Mas sabe por que vê Deus na vida, talvez da sua vida? É porque tem o Espírito Santo e os frutos dele. Porque não tem como eu mascarar isso, não tem como. É notável uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Somos perfeitos? Não. Mas aí que está o segredo, missionária Priscila. Eu reconhecer de apogia que eu sou imperfeita e eu necessito da misericórdia de Deus. Não seja indiferente ao pecado. Não seja indiferente aos pecados de estimação que tem te cercado e que você acha que está tudo bem, não tem ninguém vendo. A irmã Juliana colocou a mão na minha cabeça, não caiu endemoniada, então está tudo bem. Tem um que está vendo Cristo. Tem um que está vendo que é Deus. Me perdoa, mas o Senhor quer que você desperta. Desperta, porque Ele está voltando. Ele chamou uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Não seja indiferente. Não seja. Talvez a nossa caminhada com Cristo não vai ser fácil, não. Não vai. Vai ser momentos dolorosos, a quais você vai falar assim, agora eu desisto. Agora eu chuto o balde. Quantas vezes eu falei assim, agora eu vou, agora pastor, agora eu largo tudo. Agora acabou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá assistindo minha televisão, vou ficar em casa. Aí o Senhor vai e ministra meu coração. Para não, filha. Porque se você parar, tem pessoas que te olham e param também. Para não, pastor Francisco, porque se você parar, toda uma igreja para também. Para não, irmã Geisiane, porque se você parar, tem pessoas que espelham em você, irmã Geisiane. Não para não, mulheres de Deus. Persevera, continua. Tem pessoas te olhando e espelhando em você. Talvez através da sua vida, outras pessoas vão querer viver um verdadeiro evangelho. Ó Senhor, me ajuda, Pai querido. Quantas vezes eu falo assim, Jesus, assim, se eu quiser me dar uma porçãozinha da Camila Barros, eu não aceito. Só assim, foi um pouquinho assim.
se você quiser me dar, eu aceito. Tem pessoas que nós olhamos e nos inspiramos. Aí Paulo fala para a igreja dele se fortalecer. Fortalece. Porque vai ter dias maus. Aqui, ó, capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo todo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Vai ter uns dias bons também, mas vai ter muitos dias maus. Então fica remido no Espírito Santo de Deus, no sangue do Cordeiro, que é Jesus, que morreu naquela cruz por você, para você ter livre acesso. É por você que Ele morreu. Foi por você que Ele foi o sacrifício vivo, foi por mim, foi por você. Não transforme esse sacrifício em vão. Não transforme isso que o Senhor te deu, não troque isso por pornografia, por coisas mundanas. Desculpa. É o que o Senhor quer falar essa noite. Desperta você que dorme. O Senhor quer usar você. Essa geração, jovens, o Senhor, Ele quer usar você. É você. Não negligencie o chamado que Deus tem na sua vida por comodismo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Não seja indiferente. Deus, Ele é tão bondoso conosco, que já era para estar todo mundo condenado. Já era para estar todo mundo, o quê? Morto. Já estávamos entregue às trevas, já estava tudo perdido, e Ele te deu oportunidade. Talvez na sua caminhada hoje com Jesus, você chegou aqui falando assim: irmã Juliana, eu quero desistir de tudo. Desiste não. Deus é com você, desperta. Desperta. Mas é o engraçado, pastor, que Paulo, ele adverte a igreja 10 anos depois. 10 anos depois. Só que passou-se 35 anos. Jesus adverte de novo, pastor. Estava João na ilha de Patmos, quando foi arrebatado pelo Senhor. Aí o Senhor vai falar assim: João, escreve para minhas igrejas. Apocalipse 2. Abre aí a tua Bíblia. Aí Jesus manda João escrever desse jeito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso, a igreja estruturada. Era uma igreja boa. Uma igreja que sabia reconhecer os falsos profetas. Uma igreja que sabia pregar o verdadeiro evangelho, aonde João e Timóteo já ministraram lá. Uma igreja boa, fazia a obra do Senhor, fazia tudo o que era bom. Posso imaginar, fazia pamonhada, pastora. Fazia pamonhada para arrecadar dinheiro, para aumentar a igreja, e vinha aqui para a igreja e louvar. É uma igreja boa, uma igreja excelente, cujo fundador foi Paulo. Só que aí o Senhor adverte novamente. Vocês acham que se a igreja de Éfeso tivesse ouvido a Paulo, ela precisaria ser advertida por Jesus? Precisaria? Então por que vocês não ouviram o pastor Francisco, que está sendo repreendido por Jesus? Porque é necessário o Senhor trazer alguém aqui para advertir se o anjo da igreja falou e falou e falou e falou. Por quê? Porque nós acomodamos, pastor, nós dormimos. Quantas vezes o pastor fala vigia? Vigia, 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 irmãos. Vigia. Quantas vezes?
mas nós não ouvimos. Aí às vezes é necessário o Senhor puxar nossa orelha assim, ó. Ei, não é esse caminho. Ei, você está indo para o caminho errado, sabe por quê, igreja de Éfeso? Vocês estão fazendo tudo mecanizado. Igreja de Éfeso, você está fazendo tudo robotizado. Você chega, senta, louva, canta, ouve a ministração, dizima, oferta, vai embora. Você chega, canta, ouve a ministração, dizima, vai embora. A última vez que você pegou na palavra do Senhor, eu acho que foi no culto de quinta-feira. Foi assim que Paulo estava falando, ó, desperta, desperta, ó igreja, desperta. Aí não despertaram. Aí vem Jesus, o João, e fala, escreve para minha igreja, Éfeso. Eu conheço as tuas obras. Ei, eu conheço as tuas obras. Ei, Residencial Araguaia, Deus conhece as tuas obras. Ele conhece o teu trabalho. Missionária Juliana, eu conheço você na libertação. Você está aqui toda quinta-feira. Você não perde nenhuma, nem quando está com o pé quebrado e nem quando está com cirurgia. Eu estou vendo. Eu estou vendo. O teu trabalho e a tua paciência. É uma igreja boa, não é? É uma igreja muito boa. Que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo. O pastor Francisco sabe, né, pastor? O senhor sabe quem que é os maus, quem que não são. O pastor sabe de todas. Ele sabe. Então é uma igreja boa, sim. E puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes os mentirosos, não é, pastor? A gente orou e o pastor orou, pôs o joelho no chão. Senhor, aqueles que não quiser somar, tira. Se bem que o pastor nem orou assim, né? Eu estou imaginando. Eu acho que para ele ficava, transformava e ficava. Orou, pastor, assim? Tira os maus, os mentirosos, os que não querem somar, os que querem só atrapalhar. É uma igreja boa, não é? É uma boa igreja boa. E sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. Quantos estão trabalhando para Jesus aqui? É uma igreja boa, graças a Deus. A igreja de Éfeso é uma igreja excelente. Foi muito bem instruída por Paulo. Muito bem. E não cansaste. Eita, que tem povo perseverante aqui ou não tem? Glória a Deus. Tenho, porém, eu contra ti. Era para ter alguma coisa contra ela? Não. Foi advertida por Paulo. Paulo, lá dentro da prisão, ele teve o quê? Ele teve o empenho, o zelo de escrever toda uma carta. Tudo. Ele explicou como é os deveres do marido. Ele explicou sobre a salvação vem pela graça. Ele explicou sobre a supremacia de Deus. Ele explicou que nós vamos ter batalhas, que nossa luta é contra o inimigo. Ele explicou das nossas batalhas. Ele fica firme, não desiste, porque os dias são maus. Se reveste de toda a armadura de Deus. Ele explicou, tintim por tintim. Ele fez isso. Nós não somos instruídos aqui no culto de ensino? Somos ou não somos? Que culto de ensino maravilhoso. EBD, somos ou não somos? Pelo pastor Francisco, somos ou não somos? Quantas vezes o pastor Francisco chegou? Parece que você está com o coraçãozinho duro. Parece que você está, endureceu o coração. Não veio no culto. O que está acontecendo, meu filho? Sim ou não? É uma igreja boa, não é? Mas eu achei algo contra ti. Eu achei algo para falar de ti, ó igreja de Éfeso. Tu, porém, deixaste o primeiro amor. Tu deixaste o primeiro amor. Que é isso, missionária Juliana? Eu faço só por fazer. Eu estou aqui só por estar. Eu mal leio a palavra do Senhor aqui dentro da igreja, porque já passa no telão.
E é o máximo que eu pego da palavra do Senhor. Acabou aquele primeiro amor. Já viu quando você está namorando de novinho? Quem está namorando aí de novinho? Você quer ver toda hora, né, Robson? Nosso Deus, você quer ficar grudado. Minha mãe falava assim: vai tomar um banho gelado, menina. Larga esse homem, não aguenta não. Era desse jeito. O primeiro amor com Cristo, você quer estar perto na presença dele o tempo todo. Você quer aprender da palavra dele, você quer aprender daquele quem falou para você que tem vida eterna. Quando alguém falou para mim assim: ei, você vai ser ministra da palavra de Deus, eu passava a madrugada lendo. Eu quero conhecer, eu quero falar, porque quando eu chegar lá para falar, eu quero saber e eu quero manjar dessas coisas. Parece que é o Espírito Santo que faz, né? Eu queria aprender. Só que a igreja de Éfeso, pastor, passou 35 anos desde João. Jesus despertou ela. Quantos anos que você está de crente que o Senhor está precisando te despertar? 1 ano! 1 ano era para você estar no primeiro amor ainda. Ei, não somos mais meninos, nós precisamos de um alimento sólido. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, pratica as primeiras obras. Quantas vezes o Senhor te chamou e você falava da palavra dele para o irmão que estava até no ponto de ônibus? Você falava assim: não, eu quero achar um para me ouvir. Eu preciso achar um. Eu tenho essa sede. Quantas vezes você colocava hino dentro da sua casa e ficava louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor? Mas aí chega aqui na igreja, você não sabe nenhum hino. Por quê? Porque você não coloca mais nenhum na sua casa. O que você aprende é dentro da igreja. O seu culto começa lá fora. Desculpa, eu queria estar entregando chave, Senhor. Quero fazer ainda. Não. Mas o Senhor, Ele quer despertar a igreja dele. Porque Ele ama você. Porque Ele ama cada um que está aqui neste lugar. Ei, arrependa-te, volta à prática do primeiro amor. Aonde foi que você deixou de amar ao Senhor com toda a intensidade? Com todo o teu coração, aonde foi? Lembra aí, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Começa a trazer a sua memória. Senhor, eu acho que foi a partir desse momento aqui, Pai. Eu acho, Pai querido, que eu me esfriei. Foi esse momento aqui, Senhor, onde eu vi coisas que não era para ver. Aonde eu deixei as palavras torpes, Pai, tomarem os meus lábios. Aonde você falou que daqui sairia, Pai, uma profeta do Senhor. E eu permiti, Pai, o inimigo me usar. Senhor, foi aqui, Senhor, que eu não aguentei, Pai querido. Lembra onde caíste. Eu quero dizer que Jesus está neste lugar. Ele está aqui porque Ele quer dar a oportunidade de melhorarmos a cada dia. Eu não estou falando para você aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador hoje. Eu estou falando para você voltar aonde você caiu e voltar à prática do primeiro amor. Eu estou falando para crente, para cristão que perderam o amor de Cristo durante a caminhada. Ou foi pelas adversidades da vida, ou foi por uma frustração, ou foi por um abandono, ou foi por um trauma. Eu não sei, mas eu quero te dizer que existe um Deus que nos dá a oportunidade todos os dias de melhorar, porque eu não sei qual vai ser o meu último dia. Poderia ter sido no dia 6 de março, mas Ele me deu outra oportunidade de fazer melhor, de viver segundo a vontade dEle, viver com excelência. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te.
pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que vai ser necessário o Senhor tirar de você se você não arrepender? O que vai ser necessário Ele tocar se você não arrepender? Porque te perder, Ele não vai perder. Ele vai tentar. Ele vai te incomodar. O que vai ser necessário? Era uma igreja boa, uma igreja excelente, só que perdeu o primeiro amor. Aí lá em Efésios 5, Paulo, ele advertindo a igreja dele, ele fala assim: olha, os dias são maus, estejam remidos, pelo que não sejais insensato, versículo 17, 5:17. Mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato. Saiba qual é a vontade do Senhor para a sua vida. É neste lugar que você está, onde tem más influência? É? Não, você sabeis quais é a vontade do Senhor para a sua vida. Aí no versículo 18 ele vai e fala assim, que para mim é o máximo. Para mim foi na hora que o Senhor falou assim: filha, é para falar, filha, é para falar, mas não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Você vai só conseguir voltar à prática do primeiro amor quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você deixa ser transbordado. Quando você se permite ser um vaso e fala: Jesus, enche-me, Pai. É só quando você permite ser esse vaso cheio, abundante. Quando você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, começa a arder dentro do seu peito novamente aquele primeiro amor, aquilo que eu quero viver, Senhor. Mas eu não estou falando aqui só no culto, eu estou falando uma busca diária. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos no temor de Deus. É para ser cheio, é para se encher, é para ser cheio e transbordante. Talvez você chegou aqui, irmã Juliane, a última coisa que eu estou é cheia, não tem nada dentro de mim. Fique de pé, fique todos de pé. Eu não sei com quem essa palavra falou, eu não sei para quem? Ou só foi para mim, porque desculpa, essa palavra falou comigo e me bateu bastante. O Senhor me deu uma saculejada. Mas você, que essa palavra falou contigo, eu vou pedir para o ministério de louvor começar a adorar. Esse hino, ele fala muito ao meu coração. Ele ecoou a semana inteira dentro do meu peito. Porque é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Se tem alguém aqui que precisa aceitar o Senhor Salvador Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, vem aqui na frente. Tem alguém? Tem alguém? Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, pode vir aqui na frente, pode. Agora, se essa palavra falou, foi para o crente mesmo, que precisa despertar. Fecha os teus olhos. Começa a falar com o Senhor. Fala: Jesus, desperta, Pai.
Me desperta para viver, Pai querido, a tua vontade, Senhor. Pai, não deixa eu ficar dessa mesma forma que eu me encontro, Jesus.